Fala pessoal, já começamos o dia já com a polêmica de ontem, a entrevista do Abel, né? Falando, quando ele fala que o Everton, pra ele, é o melhor, é o maior goleiro da história do Palmeiras, né? Eu acho que com muita diferença, o Marcão é o maior goleiro e um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do clube. Ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras. E o Abel Ferreira força muito também, né? 2 meses depois da final da Libertadores, o cara vem falar do VAR, que o VAR acertou dessa vez, que na final da Libertadores não acertou. Muito pior do que aconteceu, e tu a cumprir as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR de top e AR de top. Com a reserva, eu também estaria. Já falei isso também no programa, eu estaria muito incomodado porque o Everton realmente é o goleiro que mais tem título na história do Palmeiras. O Abel já falou que não abre mão do Everton, não abre mão do Lomba. É assim, o Everton, e muito claro, o Everton tem contrato, é jogador do Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não, e portanto ele tem contrato, ele sabe, como nós fizemos com o Rocha renovou 4, 5 vezes no final depois de mostrar rendimento, é isso que eu espero dele. Fala pessoal, já começamos o dia já com a polêmica de ontem, a entrevista do Abel, né? Falando, dando o seu parecer. Quando ele fala que o Everton, pra ele, é o melhor, é o maior goleiro da história do Palmeiras, né? Gente, que polêmica? A minha pergunta é, onde é que está a polêmica? Estamos começando com uma polêmica, mas de onde é que está a polêmica? O cara tecer um comentário daquilo que ele acha, expor um pensamento dele, que polêmica que é? Vai ter gente que vai achar que o Everton é o maior goleiro da história, outros acham que o Marcão é o maior goleiro da história. Eu acho que com muita diferença, o Marcão é o maior goleiro e um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do clube, sabe? Então assim, para outros ele é o maior goleiro, não é o maior ídolo da história. E cara, e tá tranquilo, rapaziada. Aí vocês vão arrumar polêmica porque o Abel, ele expôs um pensamento dele. Poxa, aí que eu falo, tem que ser respeitado, pô. Ó, eu respeito, mas de repente não concordo, ou concordo. Eu, por exemplo, respeito muito o Everton, é um dos maiores vencedores com a camisa do Palmeiras, cara multicampeão com a camisa do Palmeiras, tem uma história linda, é ídolo, se tornou um ídolo histórico, mas para chegar no Marcão falta muito. De repente já ganhou mais, mas é outro tipo de história, é outro tipo de idolatria, sabe? Quando você fala de Palmeiras, as pessoas já logo falam assim, Palmeiras, Marcão. Então assim, mas tá tudo certo, rapaziada, tudo beleza. Há quem pensa que ele é o maior da história, outros pensam que não. Volto a dizer, pra mim, o maior goleiro da história, até com uma certa diferença, é o Marcão. E o Everton tem sua história maravilhosa e é um dos ídolos históricos do clube. Agora, polêmica porque o cara realmente teceu um comentário, polêmica porque o cara expôs o que ele pensa, pelo amor de Deus. Por isso que tem gente que acaba ficando, pensa e fica quieto, não expõe nada por causa disso, pô. Volto a dizer, rapaziada, acaba que tá chato pra caramba. Nós perdemos um pouco aquelas polêmicas, sabe? Aquelas respostas polêmicas por causa disso. Porque, não, mas principalmente o jogador de futebol, o treinador de futebol, mas acontecem certas coisas, mas eles têm que falar aquilo que ele pensa. Ué, aí o camarada vai lá e dá uma entrevista e fala aquilo que ele pensa. O cara se posiciona. Aí se ele se posiciona contra aquilo que você pensa, mas aí não era pra falar, aí não sei o quê, mas aí aqui, olha, como é que pode falar aquilo polêmica? Pô, rapaziada, pelo amor de Deus, não tem polêmica nenhuma, gente. Polêmica nenhuma. Polêmica nenhuma. E outra, tem que ter polêmica, o futebol precisa de polêmica. Senão não vende, tem que ter polêmica mesmo. Que saudade do tempo que tinha polêmica todo dia. Que volte esse ano várias polêmicas, meu pessoal. E o Abel Ferreira força muito também, né? 2 meses depois da final da Libertadores, com outra temporada começando, o cara vem falar do VAR, que o VAR acertou dessa vez, que na final da Libertadores não acertou. Isso depois da própria presidente do Palmeiras, Daniela Pereira, dizer que não teve arbitragem nenhuma para prejudicar Palmeiras, para não prejudicar, que o time que errou, que o time que jogou mal no fim da temporada. Aí o Abel também, ele mostra que ele não aceitou ainda a derrota na final da Libertadores, pô.
Olha isso aí. E outra, o Pulgar mereceu a expulsão, que é o lance que ele tá falando tanto, mereceu. Só que o Veiga também mereceu. E o lance do Veiga foi antes do Pulgar. Eu mesmo falei, o lance do Pulgar merecia expulsão muito. Merecia até mais o cartão vermelho que o do Veiga? Sim. Mas, pô, 2 meses depois, com outra temporada começando, o Abel ficar lembrando a arbitragem da Libertadores é ruim pro próprio time dele, cara. Porque mostra que ele não administrou ainda a derrota na final da Libertadores e até a derrota na reta final do Campeonato Brasileiro. E passa para os jogadores um clima de ficar remoendo a derrota do passado em vez de viver essa temporada. É minha opinião. Olha aí o Abel, pô. Depois do primeiro jogo da temporada, ficar remoendo a final da Libertadores. Sei que muita gente vai dizer que é clubismo, mas não é não. Eu sou fã do Abel Ferreira. Acho que ele é foda como treinador, mas dessa vez ele foi mal demais. Ele só deixa claro, tô puto ainda pelo Palmeiras não ter conquistado o título na temporada passada. Pô. Aprendemos o ano passado, não é? Até o VAR aprendeu, vocês não viram, não é? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste, não é? Quando tu vês um lance muito pior do que aconteceu e tu a cumprires as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR de top e árbitro de top, está aí a prova como o treinador às vezes do Palmeiras é chato, mas a gente muitas vezes diz que o Palmeiras não rematou no golo, o Palmeiras foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém o vai tirar e hoje tiveram a prova disso. Tem mais. O Everton está saindo mesmo, o Everton está incomodado com a reserva. Eu também estaria. Já falei isso também no programa, eu estaria muito incomodado porque o Everton realmente é o goleiro que mais tem título na história do Palmeiras. O Abel já falou que não abre mão do Everton, não abre mão do Lomba, que é o melhor goleiro da história do Palmeiras, na opinião do Abel. A gente tem que respeitar. Mas o Everton tem 38 anos, né? E tem mercado, claro que tem. É um goleiro campeão, um goleiro experiente de decisões, de títulos, e quer jogar. Eu não estaria satisfeito no banco, para falar a verdade. Eu não ficaria satisfeito, principalmente depois de toda a trajetória, ficar de fora, ficar no banco, ficar sem jogar. O Everton tem 38, dá para ele fazer tranquilo. Ele tem esse contrato só mais esse ano. Final do ano 2026 agora, o Everton vai ficar sem contrato. Eu tenho certeza que ele vai arrumar um clube que dê para ele pelo menos 2 anos de contrato. Tenho certeza. Então, eu não ficaria satisfeito de estar no banco, não. O staff do Everton parece que já conversou com o Grêmio. Não sei se falaram também com o Bahia, mas eu realmente pediria para que o meu empresário, pessoas que trabalhassem comigo, que trabalham com o Everton, realmente procurassem uma outra oportunidade, um outro lugar para jogar. Eu faria isso. E acho que o Everton provavelmente vá pelo mesmo caminho, é o que a gente tem notado e percebido aí. Marlon Freitas, essa é a melhor notícia para esse começo de temporada. O cara chegou agora, o cara já estreou, e eu estava falando na transmissão, o Marlon Freitas, esse cara aí, obrigado, Lucas, ele fez um primeiro tempo de 100% de acerto de passe. E a maior dificuldade quando volta para a temporada é o cara acertar o passe. Nós vimos o número de erros hoje, principalmente no primeiro tempo. Porque a perna está pesada, você está voltando, não tem uma coordenação legal. Então pesa a perna, o passe não sai, a cabeça pensa, o corpo não reage. E o Marlon Freitas teve no primeiro tempo 100% de acerto nos passes. Eu acho que ele deu 27, mais ou menos, no primeiro tempo. Acertou todos. No segundo tempo, eu olhei lá a estatística, quanto foi? 47 passes. Ele acertou 45, errou só 2 nos 90 minutos. Impressionante. Jogador que entra na área da defesa, ajuda na marcação, deu carrinho dentro da área, foi lá na frente, se apresentou para finalizar. Única contratação, mas ótima contratação do Palmeiras.